Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pets, a vida secreta dos bichos. Tudo começa com Max, um cachorrinho super feliz que vive em um apartamento de Nova York. Com a sua dona Kate, Max adora Kate e os dois são inseparáveis. Quando ele sai para o trabalho, Max fica triste, mas ele sabe que ela sempre volta. Max fica ali esperando por perto da porta, imaginando o quanto ele é sortudo de ter uma dona tão carinhosa. E é assim que era a rotina dele. Um dia normal atrás do outro. Só que um dia comum, Kate chega em casa com uma grande surpresa. Ela adotou um outro cachorro. E não é qualquer cachorro, era um gigante peludo chamado Duke. Duke é enorme, desajeitado, é muito diferente de Max. A princípio, Max não gosta nada disso. Ele sempre foi um cachorro de casa, agora tem que dividir seu espaço com um novo intruso. Então a relação entre eles começa meio tensa. Max tenta mostrar quem manda, mas Duke, sendo bem maior, não se intimida. Então as coisas começam a esquentar. Quando Max, em vez de tentar ser amigo, começa a provocar Duke, ele esconde a comida de Duke, faz tudo para que ele pareça culpado de bagunçar a casa, e logo percebe que Max está bolando um plano para fazer Duke ir embora. Mas a confusão toda não dura muito tempo, porque logo eles saem juntos para um passeio pelo bairro. E é aqui que a verdadeira aventura começa. Os dois cães acabam se distraindo sem querer. E se perde nas ruas movimentadas. De repente, Max e Duke estão longe de casa. São capturados pelas carrocinhas. Agora os dois, que mal se suportam, precisam trabalhar junto para sair dessa situação complicada. Max e Duke, depois de serem pegos pelas carrocinhas, estão em uma enrascada nas ruas de Nova York e não são tão amigáveis para os dois cachorrinhos que estão longe de casa. Eles são colocados na jaula do caminhão enquanto pensa que tudo está perdido. Um personagem inesperado aparece, o coelho super hiperativo, cheio de atitude, chamado Snowball. Snowball é um simples coelho fofo. Snowball é muito mais do que um simples coelho fofo. Ele é um líder dos revolucionários de um grupo de animais abandonados que odeiam humanos por terem sido rejeitados. É aqui o detalhe: Snowball não é só enérgico, ele tem um plano de vingança bem louco contra os humanos. Snowball vê Max e Duke presos na carrocinha e ele decide salvá-los. E acha que Max e Duke também foram abandonados por seus donos. Por seus donos. E que eles têm tudo a ver com o grupo deles. Snowball faz uma grande confusão para liberar os cachorros e fugir. Com a ajuda dos revolucionários, eles conseguem escapar. Agora Max e Duke estão livres, mas não estão salvos. Na verdade, eles estão no meio de um grupo de animais que odeia tudo o que Max mais ama: os humanos e sua vida confortável. Snowball, sem saber da verdade,
convida Max e Duke a se juntarem ao grupo dele. Ele está convencido que os dois cães foram rejeitados e querem se vingar dos humanos, assim como ele. Max e Duke ficam assustados, mas percebem que precisam jogar o jogo, pelo menos até encontrarem uma saída. Então, o que será Max e Duke vão fazer agora que estão presos em uma enrascada no grupo de animais rebeldes? Max e Duke estão no grupo de Snowball. Eles precisam fingir que concordam com as ideias malucas do coelho. Eles não podem contar a verdade, que tem dono que os ama e que não foram abandonados, senão estariam em grandes problemas. Snowball é bem radical com a sua visão sobre os humanos. Então, a situação é delicada. Durante o tempo com os revolucionários, Max e Duke são apresentados a vários outros animais que fazem parte do grupo. Cada um tem uma história triste de abandono, que só aumenta o medo de Max e Duke em serem descobertos. Eles sabem que se isso acontecer, vão ter que lidar com a ira de Snow. Enquanto isso, Max está bolando um plano para fugir, mas Duke não está certo que isso vai funcionar. Ao final, eles estão cercados por animais que hoje vigiaram o tempo todo. É claro que Snowball não é o tipo do coelho que deixa passar qualquer erro sem punição. Nesse meio tempo, Snowball começa a planejar o próximo ataque contra os humanos. Ele quer que Max e Duke participem. Os dois agora têm que pensar rápido para sair antes que as coisas ainda fiquem mais perigosas. Será que Max e Duke vai conseguir escapar antes de serem forçados a fazer parte dos planos malucos de Snowball? Max é esperto. Ele sabe que a única maneira de sair dessa confusão é bolar um plano de fuga que funcione. Então, enquanto Snowball está ocupado com seus planos de vingança contra humanos, Max observa o lugar aonde estão escondidos e procura qualquer oportunidade para escapar. Max percebe que se conseguirem se esguiar durante a noite, enquanto todos os revolucionários estão dormindo, eles talvez possam escapar sem serem pegos. Ele compartilha seu plano com Duke, que a princípio está meio cético. Duke não está acostumado a fazer planos inteligentes, mas confia em Max. Quando chega a noite, os dois começam a colocar o plano em ação. Eles se movem devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parece estar indo bem, até que um dos animais do grupo acorda e começa a farejar algo suspeito. Max e Duke precisam agir rápido. Eles correm o mais rápido que pode com os animais dos revolucionários logo atrás. No último segundo, eles conseguem escapar por um beco e saem correndo pelas ruas de Nova York. Mas a cidade é grande e eles ainda estão perdidos. O perigo passou por enquanto, mas os dois sabem que Snowball não vai desistir fácil. Tudo começa com Max, um cachorrinho super feliz que vive em um apartamento de Nova York. Com a sua dona Kate, Max adora Kate e os dois são inseparáveis. Quando ele sai para o trabalho, Max fica triste, mas ele sabe que ela sempre volta. Max fica ali esperando por perto da porta, imaginando
o quanto ele é sortudo de ter uma dona tão carinhosa. E é assim que era a rotina dele. Um dia normal atrás do outro. Só que um dia comum, Kate chega em casa com uma grande surpresa. Ela adotou um outro cachorro. E não é qualquer cachorro. Era um gigante peludo chamado Duke. Duke é enorme, desajeitado, é muito diferente de Max. A princípio, Max não gosta nada disso. Ele sempre foi um cachorro de casa, agora tem que dividir seu espaço com um novo intruso. Então a relação entre eles começa meio tensa. Max tenta mostrar quem manda, mas Duke, sendo bem maior, não se intimida. Então as coisas começam a esquentar. Quando Max, em vez de tentar ser amigo, começa a provocar Duke, ele esconde a comida de Duke, faz tudo para que ele pareça culpado de bagunçar a casa, e logo percebe que Max está bolando um plano para fazer Duke ir embora. Mas a confusão toda não dura muito tempo, porque logo eles saem juntos para um passeio pelo bairro. E é aqui que a verdadeira aventura começa. Os dois cães acabam se distraindo sem querer. E se perde nas ruas movimentadas. De repente, Max e Duke estão longe de casa. São capturados pelas carrocinhas. Agora os dois, que mal se suportam, precisam trabalhar juntos para sair dessa situação complicada. Max e Duke, depois de serem pegos pelas carrocinhas, estão em uma enrascada nas ruas de Nova York. E não são tão amigáveis para os dois cachorrinhos que estão longe de casa. Eles são colocados na jaula do caminhão enquanto pensa que tudo está perdido. Um personagem inesperado aparece, o coelho super hiperativo, cheio de atitude, chamado Snowball. Snowball é um simples coelho fofo. Snowball é muito mais do que um simples coelho fofo. Ele é um líder dos revolucionários de um grupo de animais abandonados que odeiam humanos por terem sido rejeitados. É aqui o detalhe: Snowball não é só enérgico, ele tem um plano de vingança bem louco contra os humanos. Snowball vê Max e Duke presos na carrocinha e ele decide salvá-los. E acha que Max e Duke também foram abandonados por seus donos. Por seus donos. E que eles têm tudo a ver com o grupo deles. Snowball faz uma grande confusão para liberar os cachorros e fugir. Com a ajuda dos revolucionários, eles conseguem escapar. Agora Max e Duke estão livres, mas não estão salvos. Na verdade, eles estão no meio de um grupo de animais que odeia tudo o que Max mais ama: os humanos e sua vida confortável. Snowball, sem saber da verdade, convida Max e Duke a se juntarem ao grupo dele. Ele está convencido que os dois cães foram rejeitados e querem se vingar dos humanos, assim como ele. Max e Duke ficam assustados, mas percebem que precisam jogar o jogo, pelo menos até encontrarem uma saída. Então, o que será Max e Duke vão fazer agora que estão presos em uma enrascada no grupo de animais rebeldes? Max e Duke
estão no grupo de Snowball. Eles precisam fingir que concordam com as ideias malucas do coelho. Eles não podem contar a verdade, que tem dono que os ama e que não foram abandonados, senão estariam em grandes problemas. Snowball é bem radical com a sua visão sobre os humanos. Então, a situação é delicada. Durante o tempo com os revolucionários, Max e Duke são apresentados a vários outros animais que fazem parte do grupo. Cada um tem uma história triste de abandono, que só aumenta o medo de Max e Duke em serem descobertos. Eles sabem que se isso acontecer, vão ter que lidar com a ira de Snow. Enquanto isso, Max está bolando um plano para fugir, mas Duke não está certo que isso vai funcionar. Ao final, eles estão cercados por animais que hoje vigiaram o tempo todo. É claro que Snowball não é o tipo do coelho que deixa passar qualquer erro sem punição. Nesse meio tempo, Snowball começa a planejar o próximo ataque contra os humanos. Ele quer que Max e Duke participem. Os dois agora têm que pensar rápido para sair antes que as coisas ainda fiquem mais perigosas. Será que Max e Duke vai conseguir escapar antes de serem forçados a fazer parte dos planos malucos de Snowball? Max é esperto. Ele sabe que a única maneira de sair dessa confusão é bolar um plano de fuga que funcione. Então, enquanto Snowball está ocupado com seus planos de vingança contra humanos, Max observa o lugar aonde estão escondidos e procura qualquer oportunidade para escapar. Max percebe que se conseguirem se esguiar durante a noite, enquanto todos os revolucionários estão dormindo, eles talvez possam escapar sem serem pegos. Ele compartilha seu plano com Duke, que a princípio está meio cético. Duke não está acostumado a fazer planos inteligentes, mas confia em Max. Quando chega a noite, os dois começam a colocar o plano em ação. Eles se movem devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parece estar indo bem, até que um dos animais do grupo acorda e começa a farejar algo suspeito. Max e Duke precisam agir rápido. Eles correm o mais rápido que pode com os animais dos revolucionários logo atrás. No último segundo, eles conseguem escapar por um beco e saem correndo pelas ruas de Nova York. Mas a cidade é grande e eles ainda estão perdidos. O perigo passou por enquanto, mas os dois sabem que Snowball não vai desistir fácil. Tudo começa com Max, um cachorrinho super feliz que vive em um apartamento de Nova York. Com a sua dona Kate, Max adora Kate e os dois são inseparáveis. Quando ele sai para o trabalho, Max fica triste, mas ele sabe que ela sempre volta. Max fica ali esperando por perto da porta, imaginando o quanto ele é sortudo de ter uma dona tão carinhosa. E é assim que era a rotina dele. Um dia normal atrás do outro. Só que um dia comum, Kate chega em casa com uma grande surpresa. Ela adotou um outro cachorro. E não é qualquer cachorro. Era um gigante peludo chamado Duke. Duke é enorme, desajeitado, é muito diferente de Max. A princípio, Max não gosta nada disso. Ele sempre foi um cachorro de casa, agora tem que dividir seu espaço
com um novo intruso. Então a relação entre eles começa meio tensa. Max tenta mostrar quem manda, mas Duke, sendo bem maior, não se intimida. Então as coisas começam a esquentar. Quando Max, em vez de tentar ser amigo, começa a provocar Duke, ele esconde a comida de Duke, faz tudo para que ele pareça culpado de bagunçar a casa, e logo percebe que Max está bolando um plano para fazer Duke ir embora. Mas a confusão toda não dura muito tempo, porque logo eles saem juntos para um passeio pelo bairro. E é aqui que a verdadeira aventura começa. Os dois cães acabam se distraindo sem querer. E se perde nas ruas movimentadas. De repente, Max e Duke estão longe de casa. São capturados pelas carrocinhas. Agora os dois, que mal se suportam, precisam trabalhar juntos para sair dessa situação complicada. Max e Duke, depois de serem pegos pelas carrocinhas, estão em uma enrascada nas ruas de Nova York. E não são tão amigáveis para os dois cachorrinhos que estão longe de casa. Eles são colocados na jaula do caminhão enquanto pensa que tudo está perdido. Um personagem inesperado aparece, o coelho super hiperativo, cheio de atitude, chamado Snowball. Snowball é um simples coelho fofo. Snowball é muito mais do que um simples coelho fofo. Ele é um líder dos revolucionários de um grupo de animais abandonados que odeiam humanos por terem sido rejeitados. É aqui o detalhe: Snowball não é só enérgico, ele tem um plano de vingança bem louco contra os humanos. Snowball vê Max e Duke presos na carrocinha e ele decide salvá-los. E acha que Max e Duke também foram abandonados por seus donos. Por seus donos. E que eles têm tudo a ver com o grupo deles. Snowball faz uma grande confusão para liberar os cachorros e fugir. Com a ajuda dos revolucionários, eles conseguem escapar. Agora Max e Duke estão livres, mas não estão salvos. Na verdade, eles estão no meio de um grupo de animais que odeia tudo o que Max mais ama: os humanos e sua vida confortável. Snowball, sem saber da verdade, convida Max e Duke a se juntarem ao grupo dele. Ele está convencido que os dois cães foram rejeitados e querem se vingar dos humanos, assim como ele. Max e Duke ficam assustados, mas percebem que precisam jogar o jogo, pelo menos até encontrarem uma saída. Então, o que será Max e Duke vão fazer agora que estão presos em uma enrascada no grupo de animais rebeldes? Max e Duke estão no grupo de Snowball. Eles precisam fingir que concordam com as ideias malucas do coelho. Eles não podem contar a verdade, que tem dono que os ama e que não foram abandonados, senão estariam em grandes problemas. Snowball é bem radical com a sua visão sobre os humanos. Então a situação é delicada. Durante o tempo com os revolucionários, Max e Duke são apresentados a vários outros animais que fazem parte do grupo.
Cada um tem uma história triste de abandono, que só aumenta o medo de Max e Duke em serem descobertos. Eles sabem que se isso acontecer, vão ter que lidar com a ira de Snow. Enquanto isso, Max está bolando um plano para fugir, mas Duke não está certo que isso vai funcionar. Afinal, eles estão cercados por animais que hoje vigiaram o tempo todo. É claro que Snowball não é o tipo do coelho que deixa passar qualquer erro sem punição. Nesse meio tempo, Snowball começa a planejar o próximo ataque contra os humanos. Ele quer que Max e Duke participem. Os dois agora têm que pensar rápido para sair antes que as coisas ainda fiquem mais perigosas. Será que Max e Duke vai conseguir escapar antes de serem forçados a fazer parte dos planos malucos de Snowball? Max é esperto, ele sabe que a única maneira de sair dessa confusão é bolar um plano de fuga que funcione. Então, enquanto Snowball está ocupado com seus planos de vingança contra humanos, Max observa o lugar aonde estão escondidos e procura qualquer oportunidade para escapar. Max percebe que se conseguirem se esguiar durante a noite, enquanto todos os revolucionários estão dormindo, eles talvez possam escapar sem serem pegos. Ele compartilha seu plano com Duke, que a princípio está meio cético. Duke não está acostumado a fazer planos inteligentes, mas confia em Max. Quando chega a noite, os dois começam a colocar o plano em ação. Eles se movem devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parece estar indo bem, até que um dos animais do grupo acorda e começa a farejar algo suspeito. Max e Duke precisam agir rápido. Eles correm o mais rápido que pode com os animais dos revolucionários logo atrás. No último segundo, eles conseguem escapar por um beco e saem correndo pelas ruas de Nova York. Mas a cidade é grande e eles ainda estão perdidos. O perigo passou por enquanto, mas os dois sabem que Snowball não vai desistir fácil. Tudo começa com Max, um cachorrinho super feliz que vive em um apartamento de Nova York. Com a sua dona Kate, Max adora Kate e os dois são inseparáveis. Quando ele sai para o trabalho, Max fica triste, mas ele sabe que ela sempre volta. Max fica ali esperando por perto da porta, imaginando o quanto ele é sortudo de ter uma dona tão carinhosa. E é assim que era a rotina dele. Um dia normal atrás do outro. Só que um dia comum, Kate chega em casa com uma grande surpresa. Ela adotou um outro cachorro. E não é qualquer cachorro. Era um gigante peludo chamado Duke. Duke é enorme, desajeitado, é muito diferente de Max. A princípio, Max não gosta nada disso. Ele sempre foi um cachorro de casa, agora tem que dividir seu espaço com um novo intruso. Então a relação entre eles começa meio tensa. Max tenta mostrar quem manda, mas Duke, sendo bem maior, não se intimida. Então as coisas começam a esquentar. Quando Max, em vez de tentar ser amigo, começa a provocar Duke, ele esconde a comida de Duke, faz tudo para que ele pareça culpado de bagunçar a casa, e logo percebe que Max está bolando um plano para fazer Duke ir embora. Mas a confusão toda não dura muito tempo.
porque logo eles saem juntos para um passeio pelo bairro. E é aqui que a verdadeira aventura começa. Os dois cães acabam se distraindo sem querer, e se perde nas ruas movimentadas. De repente, Max e Duke estão longe de casa. São capturados pelas carrocinhas. Agora os dois, que mal se suportam, precisam trabalhar juntos para sair dessa situação complicada. Max e Duke, depois de serem pegos pelas carrocinhas, estão em uma enrascada nas ruas de Nova York. E não são tão amigáveis para os dois cachorrinhos que estão longe de casa. Eles são colocados na jaula do caminhão enquanto pensam que tudo está perdido. Um personagem inesperado aparece, o coelho super hiperativo, cheio de atitude, chamado Snowball. Snowball é um simples coelho fofo. Snowball é muito mais do que um simples coelho fofo. Ele é um líder dos revolucionários de um grupo de animais abandonados que odeiam humanos por terem sido rejeitados. É aqui o detalhe: Snowball não é só enérgico, ele tem um plano de vingança bem louco contra os humanos. Snowball vê Max e Duke presos na carrocinha e ele decide salvá-los. E acha que Max e Duke também foram abandonados por seus donos. Por seus donos. E que eles têm tudo a ver com o grupo deles. Snowball faz uma grande confusão para liberar os cachorros e fugir. Com a ajuda dos revolucionários, eles conseguem escapar. Agora Max e Duke estão livres, mas não estão salvos. Na verdade, eles estão no meio de um grupo de animais que odeia tudo o que Max mais ama: os humanos e sua vida confortável. Snowball, sem saber da verdade, convida Max e Duke a se juntarem ao grupo dele. Ele está convencido que os dois cães foram rejeitados e querem se vingar dos humanos, assim como ele. Max e Duke ficam assustados, mas percebem que precisam jogar o jogo, pelo menos até encontrarem uma saída. Então, o que será Max e Duke vão fazer agora que estão presos em uma enrascada no grupo de animais rebeldes? Max e Duke estão no grupo de Snowball. Eles precisam fingir que concordam com as ideias malucas do coelho. Eles não podem contar a verdade, que tem dono que os ama e que não foram abandonados, senão estariam em grandes problemas. Snowball é bem radical com a sua visão sobre os humanos. Então, a situação é delicada. Durante o tempo com os revolucionários, Max e Duke são apresentados a vários outros animais que fazem parte do grupo. Cada um tem uma história triste de abandono, que só aumenta o medo de Max e Duke em serem descobertos. Eles sabem que se isso acontecer, vão ter que lidar com a ira de Snow. Enquanto isso, Max está bolando um plano para fugir, mas Duke não está certo que isso vai funcionar. Ao final, eles estão cercados por animais que hoje
vigiar o tempo todo. É claro que Snowball não é o tipo do coelho que deixa passar qualquer erro sem punição. Nesse meio tempo, Snowball começa a planejar o próximo ataque contra os humanos. Ele quer que Max e Duke participem. Os dois agora têm que pensar rápido para sair antes que as coisas ainda fiquem mais perigosas. Será que Max e Duke vai conseguir escapar antes de serem forçados a fazer parte dos planos malucos de Snowball? Max é esperto, ele sabe que a única maneira de sair dessa confusão é bolar um plano de fuga que funcione. Então, enquanto Snowball está ocupado com seus planos de vingança contra humanos, Max observa o lugar aonde estão escondidos e procura qualquer oportunidade para escapar. Max percebe que se conseguirem se esguiar durante a noite, enquanto todos os revolucionários estão dormindo, eles talvez possam escapar sem serem pegos. Ele compartilha seu plano com Duke, que a princípio está meio cético. Duke não está acostumado a fazer planos inteligentes, mas confia em Max. Quando chega a noite, os dois começam a colocar o plano em ação. Eles se movem devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parece estar indo bem, até que um dos animais do grupo acorda e começa a farejar algo suspeito. Max e Duke precisam agir rápido. Eles correm o mais rápido que pode com os animais dos revolucionários logo atrás. No último segundo, eles conseguem escapar por um beco e saem correndo pelas ruas de Nova York. Mas a cidade é grande e eles ainda estão perdidos. O perigo passou por enquanto, mas os dois sabem que Snowball não vai desistir fácil. Tudo começa com Max, um cachorrinho super feliz que vive em um apartamento de Nova York. Com a sua dona Kate, Max adora Kate e os dois são inseparáveis. Quando ele sai para o trabalho, Max fica triste, mas ele sabe que ela sempre volta. Max fica ali esperando por perto da porta, imaginando o quanto ele é sortudo de ter uma dona tão carinhosa. E é assim que era a rotina dele. Um dia normal atrás do outro. Só que um dia comum, Kate chega em casa com uma grande surpresa. Ela adotou um outro cachorro. E não é qualquer cachorro. Era um gigante peludo chamado Duke. Duke é enorme, desajeitado, é muito diferente de Max. A princípio, Max não gosta nada disso. Ele sempre foi um cachorro de casa, agora tem que dividir seu espaço com um novo intruso. Então a relação entre eles começa meio tensa. Max tenta mostrar quem manda, mas Duke, sendo bem maior, não se intimida. Então as coisas começam a esquentar. Quando Max, em vez de tentar ser amigo, começa a provocar Duke, ele esconde a comida de Duke, faz tudo para que ele pareça culpado de bagunçar a casa, e logo percebe que Max está bolando um plano para fazer Duke ir embora. Mas a confusão toda não dura muito tempo, porque logo eles saem juntos para um passeio pelo bairro. E é aqui que a verdadeira aventura começa. Os dois cães acabam se distraindo sem querer. E se perde nas ruas movimentadas. De repente, Max e Duke estão longe de casa. São capturados pelas carrocinhas. Agora os dois, que mal se suportam, precisam trabalhar juntos para sair dessa situação complicada.
Max e Duke, depois de serem pegos pelas carrocinhas, estão em uma enrascada nas ruas de Nova York e não são tão amigáveis para os dois cachorrinhos que estão longe de casa. Eles são colocados na jaula do caminhão enquanto pensa que tudo está perdido. Um personagem inesperado aparece, o coelho super hiperativo, cheio de atitude, chamado Snowball. Snowball é um simples coelho fofo. Snowball é muito mais do que um simples coelho fofo. Ele é um líder dos revolucionários de um grupo de animais abandonados que odeiam humanos por terem sido rejeitados. É aqui o detalhe: Snowball não é só enérgico, ele tem um plano de vingança bem louco contra os humanos. Snowball vê Max e Duke presos na carrocinha e ele decide salvá-los. E acha que Max e Duke também foram abandonados por seus donos. Por seus donos. E que eles têm tudo a ver com o grupo deles. Snowball faz uma grande confusão para liberar os cachorros e fugir. Com a ajuda dos revolucionários, eles conseguem escapar. Agora, Max e Duke estão livres, mas não estão salvos. Na verdade, eles estão no meio de um grupo de animais que odeia tudo o que Max mais ama: os humanos e sua vida confortável. Snowball, sem saber da verdade, convida Max e Duke a se juntarem ao grupo dele. Ele está convencido que os dois cães foram rejeitados e querem se vingar dos humanos, assim como ele. Max e Duke ficam assustados, mas percebem que precisam jogar o jogo, pelo menos até encontrarem uma saída. Então, o que será Max e Duke vão fazer agora que estão presos em uma enrascada no grupo de animais rebeldes? Max e Duke estão no grupo de Snowball. Eles precisam fingir que concordam com as ideias malucas do coelho. Eles não podem contar a verdade que tem dono que os ama e que não foram abandonados, senão estariam em grandes problemas. Snowball é bem radical com a sua visão sobre os humanos. Então, a situação é delicada. Durante o tempo com os revolucionários, Max e Duke são apresentados a vários outros animais que fazem parte do grupo. Cada um tem uma história triste de abandono, que só aumenta o medo de Max e Duke em serem descobertos. Eles sabem que se isso acontecer, vão ter que lidar com a ira de Snow. Enquanto isso, Max está bolando um plano para fugir, mas Duke não está certo que isso vai funcionar. Ao final, eles estão cercados por animais que hoje vigiaram o tempo todo. É claro que Snowball não é o tipo do coelho que deixa passar qualquer erro sem punição. Nesse meio tempo, Snowball começa a planejar o próximo ataque contra os humanos. Ele quer que Max e Duke participem. Os dois agora têm que pensar rápido para sair antes que as coisas ainda fiquem mais perigosas. Será que Max e Duke vai conseguir escapar antes de serem forçados a fazer parte dos planos malucos de Snowball?
Max é esperto, ele sabe que a única maneira de sair dessa confusão é bolar um plano de fuga que funcione. Então, enquanto Snowball está ocupado com seus planos de vingança contra humanos, Max observa o lugar aonde estão escondidos e procura qualquer oportunidade para escapar. Max percebe que se conseguirem se esguiar durante a noite, enquanto todos os revolucionários estão dormindo, eles talvez possam escapar sem serem pegos. Ele compartilha seu plano com Duke, que a princípio está meio cético. Duke não está acostumado a fazer planos inteligentes, mas confia em Max. Quando chega a noite, os dois começam a colocar o plano em ação. Eles se movem devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parece estar indo bem, até que um dos animais do grupo acorda e começa a farejar algo suspeito. Max e Duke precisam agir rápido. Eles correm o mais rápido que pode com os animais dos revolucionários logo atrás. No último segundo, eles conseguem escapar por um beco e saem correndo pelas ruas de Nova York. Mas a cidade é grande e eles ainda estão perdidos. O perigo passou por enquanto, mas os dois sabem que Snowball não vai desistir fácil. Tudo começa com Max, um cachorrinho super feliz que vive em um apartamento de Nova York. Com a sua dona Kate, Max adora Kate e os dois são inseparáveis. Quando ele sai para o trabalho, Max fica triste, mas ele sabe que ela sempre volta. Max fica ali esperando por perto da porta, imaginando o quanto ele é sortudo de ter uma dona tão carinhosa. E é assim que era a rotina dele. Um dia normal atrás do outro. Só que um dia comum, Kate chega em casa com uma grande surpresa. Ela adotou um outro cachorro. E não é qualquer cachorro. Era um gigante peludo chamado Duke. Duke é enorme, desajeitado, é muito diferente de Max. A princípio, Max não gosta nada disso. Ele sempre foi um cachorro de casa, agora tem que dividir seu espaço com um novo intruso. Então a relação entre eles começa meio tensa. Max tenta mostrar quem manda, mas Duke, sendo bem maior, não se intimida. Então as coisas começam a esquentar. Quando Max, em vez de tentar ser amigo, começa a provocar Duke, ele esconde a comida de Duke, faz tudo para que ele pareça culpado de bagunçar a casa, e logo percebe que Max está bolando um plano para fazer Duke ir embora. Mas a confusão toda não dura muito tempo, porque logo eles saem juntos para um passeio pelo bairro. E é aqui que a verdadeira aventura começa. Os dois cães acabam se distraindo sem querer. E se perde nas ruas movimentadas. De repente, Max e Duke estão longe de casa. São capturados pelas carrocinhas. Agora os dois, que mal se suportam, precisam trabalhar junto para sair dessa situação complicada. Max e Duke, depois de serem pegos pelas carrocinhas, estão em uma enrascada nas ruas de Nova York. E não são tão amigáveis para os dois cachorrinhos que estão longe de casa. Eles são colocados na jaula do caminhão enquanto pensa que tudo está perdido. Um personagem inesperado aparece, o coelho super hiperativo, cheio de atitude, chamado Snowball. Snowball é um simples coelho fofo.
Snowball é muito mais do que um simples coelho fofo. Ele é um líder dos revolucionários de um grupo de animais abandonados que odeiam humanos por terem sido rejeitados. É aqui o detalhe: Snowball não é só enérgico, ele tem um plano de vingança bem louco contra os humanos. Snowball vê Max e Duke presos na carrocinha e ele decide salvá-los. E acha que Max e Duke também foram abandonados por seus donos. Por seus donos. E que eles têm tudo a ver com o grupo deles. Snowball faz uma grande confusão para liberar os cachorros e fugir. Com a ajuda dos revolucionários, eles conseguem escapar. Agora, Max e Duke estão livres, mas não estão salvos. Na verdade, eles estão no meio de um grupo de animais que odeia tudo o que Max mais ama: os humanos e sua vida confortável. Snowball, sem saber da verdade, convida Max e Duke a se juntarem ao grupo dele. Ele está convencido que os dois cansam e rejeitados e querem se vingar dos humanos, assim como ele. Max e Duke ficam assustados, mas percebem que precisam jogar o jogo, pelo menos até encontrarem uma saída. Então, o que será Max e Duke vão fazer agora que estão presos em uma enrascada no grupo de animais rebeldes? Max e Duke estão no grupo de Snowball. Eles precisam fingir que concordam com as ideias malucas do coelho. Eles não podem contar a verdade que tem dono que os ama e que não foram abandonados, senão estariam em grandes problemas. Snowball é bem radical com a sua visão sobre os humanos. Então, a situação é delicada. Durante o tempo com os revolucionários, Max e Duke são apresentados a vários outros animais que fazem parte do grupo. Cada um tem uma história triste de abandono, que só aumenta o medo de Max e Duke em serem descobertos. Eles sabem que se isso acontecer, vão ter que lidar com a ira de Snow. Enquanto isso, Max está bolando um plano para fugir, mas Duke não está certo que isso vai funcionar. Ao final, eles estão cercados por animais que hoje vigiaram o tempo todo. É claro que Snowball não é o tipo do coelho que deixa passar qualquer erro sem punição. Nesse meio tempo, Snowball começa a planejar o próximo ataque contra os humanos. Ele quer que Max e Duke participem. Os dois agora têm que pensar rápido para sair antes que as coisas ainda fiquem mais perigosas. Será que Max e Duke vai conseguir escapar antes de serem forçados a fazer parte dos planos malucos de Snowball? Max é esperto. Ele sabe que a única maneira de sair dessa confusão é bolar um plano de fuga que funcione. Então, enquanto Snowball está ocupado com seus planos de vingança contra humanos, Max observa o lugar aonde estão escondidos e procura qualquer oportunidade para escapar. Max percebe que se conseguirem se esguiar durante a noite, enquanto todos os revolucionários estão dormindo, eles talvez possam escapar sem serem pegos.
Ele compartilha seu plano com Duke, que a princípio está meio cético. Duke não está acostumado a fazer planos inteligentes, mas confia em Max. Quando chega a noite, os dois começam a colocar o plano em ação. Eles se movem devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parece estar indo bem, até que um dos animais do grupo acorda e começa a farejar algo suspeito. Max e Duke precisam agir rápido. Eles correm o mais rápido que pode com os animais dos revolucionários logo atrás. No último segundo, eles conseguem escapar por um beco e saem correndo pelas ruas de Nova York. Mas a cidade é grande e eles ainda estão perdidos. O perigo passou por enquanto, mas os dois sabem que Snowball não vai desistir fácil. Tudo começa com Max, um cachorrinho super feliz que vive em um apartamento de Nova York. Com a sua dona Kate, Max adora Kate e os dois são inseparáveis. Quando ele sai para o trabalho, Max fica triste, mas ele sabe que ela sempre volta. Max fica ali esperando por perto da porta, imaginando o quanto ele é sortudo de ter uma dona tão carinhosa. E é assim que era a rotina dele. Um dia normal atrás do outro. Só que um dia comum, Kate chega em casa com uma grande surpresa. Ela adotou um outro cachorro. E não é qualquer cachorro. Era um gigante peludo chamado Duke. Duke é enorme, desajeitado, é muito diferente de Max. A princípio, Max não gosta nada disso. Ele sempre foi um cachorro de casa, agora tem que dividir seu espaço com um novo intruso. Então a relação entre eles começa meio tensa. Max tenta mostrar quem manda, mas Duke, sendo bem maior, não se intimida. Então as coisas começam a esquentar. Quando Max, em vez de tentar ser amigo, começa a provocar Duke, ele esconde a comida de Duke, faz tudo para que ele pareça culpado de bagunçar a casa, e logo percebe que Max está bolando um plano para fazer Duke ir embora. Mas a confusão toda não dura muito tempo, porque logo eles saem juntos para um passeio pelo bairro. E é aqui que a verdadeira aventura começa. Os dois cães acabam se distraindo sem querer. E se perde nas ruas movimentadas. De repente, Max e Duke estão longe de casa. São capturados pelas carrocinhas. Agora os dois, que mal se suportam, precisam trabalhar juntos para sair dessa situação complicada. Max e Duke, depois de serem pegos pelas carrocinhas, estão em uma enrascada nas ruas de Nova York. E não são tão amigáveis para os dois cachorrinhos que estão longe de casa. Eles são colocados na jaula do caminhão enquanto pensa que tudo está perdido. Um personagem inesperado aparece, o coelho super hiperativo, cheio de atitude, chamado Snowball. Snowball é um simples coelho fofo. Snowball é muito mais do que um simples coelho fofo. Ele é um líder dos revolucionários de um grupo de animais abandonados que odeiam humanos por terem sido rejeitados. É aqui o detalhe: Snowball não é só enérgico, ele tem um plano de vingança bem louco contra os humanos. Snowball vê Max e Duke presos na carrocinha e ele decide salvá-los. E acha que Max e Duke também foram abandonados por seus donos.
é o que ele, por seus dons, e que eles têm tudo a ver com o grupo deles. Snowball faz uma grande confusão para liberar os cachorros e fugir. Com a ajuda dos revolucionários, eles conseguem escapar. Agora, Max e Duke estão livres, mas não estão salvos. Na verdade, eles estão no meio de um grupo de animais que odeia tudo o que Max mais ama, os humanos, e sua vida confortável. Snowball, sem saber da verdade, convida Max e Duke a se juntarem ao grupo dele. Ele está convencido que os dois cansam e rejeitados e querem se vingar dos humanos, assim como ele. Max e Duke ficam assustados, mas percebem que precisam jogar o jogo, pelo menos até encontrarem uma saída. Então, o que será Max e Duke vão fazer agora que estão presos em uma enrascada no grupo de animais rebeldes? Max e Duke estão no grupo de Snowball. Eles precisam fingir que concordam com as ideias malucas do coelho. Eles não podem contar a verdade, que tem dono que os ama e que não foram abandonados, senão estariam em grandes problemas. Snowball é bem radical com a sua visão sobre os humanos. Então, a situação é delicada. Durante o tempo com os revolucionários, Max e Duke são apresentados a vários outros animais que fazem parte do grupo. Cada um tem uma história triste de abandono, que só aumenta o medo de Max e Duke em serem descobertos. Eles sabem que se isso acontecer, vão ter que lidar com a ira de Snow. Enquanto isso, Max está bolando um plano para fugir, mas Duke não está certo que isso vai funcionar. Ao final, eles estão cercados por animais que hoje vigiaram o tempo todo. É claro que Snowball não é o tipo do coelho que deixa passar qualquer erro sem punição. Nesse meio tempo, Snowball começa a planejar o próximo ataque contra os humanos. Ele quer que Max e Duke participem. Os dois agora têm que pensar rápido para sair antes que as coisas ainda fiquem mais perigosas. Será que Max e Duke vai conseguir escapar antes de serem forçados a fazer parte dos planos malucos de Snowball? Max é esperto. Ele sabe que a única maneira de sair dessa confusão é bolar um plano de fuga que funcione. Então, enquanto Snowball está ocupado com seus planos de vingança contra humanos, Max observa o lugar aonde estão escondidos e procura qualquer oportunidade para escapar. Max percebe que se conseguirem se esguiar durante a noite, enquanto todos os revolucionários estão dormindo, eles talvez possam escapar sem serem pegos. Ele compartilha seu plano com Duke, que a princípio está meio cético. Duke não está acostumado a fazer planos inteligentes, mas confia em Max. Quando chega a noite, os dois começam a colocar o plano em ação. Eles se movem devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parece estar indo bem, até que um dos animais do grupo acorda e começa a farejar algo suspeito. Max e Duke precisam agir rápido. Eles correm o mais rápido que pode com os animais dos revolucionários logo atrás.
No último segundo, eles conseguem escapar por um beco e saem correndo pelas ruas de Nova York. Mas a cidade é grande e eles ainda estão perdidos. O perigo passou por enquanto, mas os dois sabem que Snowball não vai desistir fácil. Tudo começa com Max, um cachorrinho super feliz que vive em um apartamento de Nova York. Com a sua dona Kate, Max adora Kate e os dois são inseparáveis. Quando ele sai para o trabalho, Max fica triste, mas ele sabe que ela sempre volta. Max fica ali esperando por perto da porta, imaginando o quanto ele é sortudo de ter uma dona tão carinhosa. E é assim que era a rotina dele. Um dia normal atrás do outro. Só que um dia comum, Kate chega em casa com uma grande surpresa. Ela adotou um outro cachorro. E não é qualquer cachorro. Era um gigante peludo chamado Duke. Duke é enorme, desajeitado, é muito diferente de Max. A princípio, Max não gosta nada disso. Ele sempre foi um cachorro de casa, agora tem que dividir seu espaço com um novo intruso. Então a relação entre eles começa meio tensa. Max tenta mostrar quem manda, mas Duke, sendo bem maior, não se intimida. Então as coisas começam a esquentar. Quando Max, em vez de tentar ser amigo, começa a provocar Duke, ele esconde a comida de Duke, faz tudo para que ele pareça culpado de bagunçar a casa e logo percebe que Max está bolando um plano para fazer Duke ir embora. Mas a confusão toda não dura muito tempo, porque logo eles saem juntos para um passeio pelo bairro. E é aqui que a verdadeira aventura começa. Os dois cães acabam se distraindo sem querer. E se perde nas ruas movimentadas. De repente, Max e Duke estão longe de casa. São capturados pelas carrocinhas. Agora os dois, que mal se suportam, precisam trabalhar juntos para sair dessa situação complicada. Max e Duke, depois de serem pegos pelas carrocinhas, estão em uma enrascada nas ruas de Nova York. E não são tão amigáveis para os dois cachorrinhos que estão longe de casa. Eles são colocados na jaula do caminhão enquanto pensa que tudo está perdido. Um personagem inesperado aparece, o coelho super hiperativo, cheio de atitude, chamado Snowball. Snowball é um simples coelho fofo. Snowball é muito mais do que um simples coelho fofo. Ele é um líder dos revolucionários de um grupo de animais abandonados que odeiam humanos por terem sido rejeitados. É aqui o detalhe: Snowball não é só enérgico, ele tem um plano de vingança bem louco contra os humanos. Snowball vê Max e Duke presos na carrocinha e ele decide salvá-los. E acha que Max e Duke também foram abandonados por seus donos. Por seus donos. E que eles têm tudo a ver com o grupo deles. Snowball faz uma grande confusão para liberar os cachorros e fugir. Com a ajuda dos revolucionários, eles conseguem escapar. Agora Max e Duke estão livres, mas não estão salvos. Na verdade, eles estão no meio de um grupo de animais que odeia tudo o que Max mais ama: os humanos e sua vida confortável. Snowball, sem saber da verdade,
convida Max e Duke a se juntarem ao grupo dele. Ele está convencido que os dois cansam e rejeitados e querem se vingar dos humanos, assim como ele. Max e Duke ficam assustados, mas percebem que precisam jogar o jogo, pelo menos até encontrarem uma saída. Então, o que será Max e Duke vão fazer agora que estão presos em uma enrascada no grupo de animais rebeldes? Max e Duke estão no grupo de Snowball. Eles precisam fingir que concordam com as ideias malucas do coelho. Eles não podem contar a verdade que tem dono que os ama e que não foram abandonados, senão estariam em grandes problemas. Snowball é bem radical com a sua visão sobre os humanos. Então, a situação é delicada. Durante o tempo com os revolucionários, Max e Duke são apresentados a vários outros animais que fazem parte do grupo. Cada um tem uma história triste de abandono, que só aumenta o medo de Max e Duke em serem descobertos. Eles sabem que se isso acontecer, vão ter que lidar com a ira de Snow. Enquanto isso, Max está bolando um plano para fugir, mas Duke não está certo que isso vai funcionar. Ao final, eles estão cercados por animais que hoje vigiaram o tempo todo. É claro que Snowball não é o tipo do coelho que deixa passar qualquer erro sem punição. Nesse meio tempo, Snowball começa a planejar o próximo ataque contra os humanos. Ele quer que Max e Duke participem. Os dois agora têm que pensar rápido para sair antes que as coisas ainda fiquem mais perigosas. Será que Max e Duke vai conseguir escapar antes de serem forçados a fazer parte dos planos malucos de Snowball? Max é esperto. Ele sabe que a única maneira de sair dessa confusão é bolar um plano de fuga que funcione. Então, enquanto Snowball está ocupado com seus planos de vingança contra humanos, Max observa o lugar aonde estão escondidos e procura qualquer oportunidade para escapar. Max percebe que se conseguirem se esguiar durante a noite, enquanto todos os revolucionários estão dormindo, eles talvez possam escapar sem serem pegos. Ele compartilha seu plano com Duke, que a princípio está meio cético. Duke não está acostumado a fazer planos inteligentes, mas confia em Max. Quando chega a noite, os dois começam a colocar o plano em ação. Eles se movem devagar, tentando não fazer barulho. Tudo parece estar indo bem, até que um dos animais do grupo acorda e começa a farejar algo suspeito. Max e Duke precisam agir rápido. Eles correm o mais rápido que pode com os animais dos revolucionários logo atrás. No último segundo, eles conseguem escapar por um beco e saem correndo pelas ruas de Nova York. Mas a cidade é grande e eles ainda estão perdidos. O perigo passou por enquanto, mas os dois sabem que Snowball não vai desistir fácil.